Saci, o mito que encanta. Esse é o título do sarau virtual que está marcado para as 8 da noite desta sexta-feira pelo Zoom. A gente vai conversar agora com o Mozart Benedito, ele que é geógrafo, jornalista, sócio fundador da SOSACI, Sociedade dos Observadores de Saci, com sede em São Luís do Paraitinga. E ele é saciólogo. Ops, será que eu errei? Não, não errei não. É saciólogo mesmo, não é sociólogo. É um estudioso e pesquisador também de Saci. Tudo bem, Mozart? Bom dia. Tudo bem, Marilu. Bom dia, é um prazer falar com você. Pena que não dá para a gente falar pessoalmente como eu gostaria, né? Tem que ser por essa coisa de a distância, essa pandemia desgraçada, mas que acabou até com a festa do Saci. Pois é, vamos falar disso, nem fale. Eu gostaria também de estar pessoalmente com você, tomando aquele cafezinho, mas infelizmente, né, com essa pandemia, cada um aí em sua casa, mas vamos lá. Moza, eu queria que você falasse sobre essa comemoração, né, do Dia do Saci, comemorado no dia 31 de outubro, é o mesmo dia em que se comemora o Halloween, e foi criada em 2003 essa data, né, justamente para tentar resgatar, valorizar aí o folclore do país, promover a nossa cultura. A ideia é justamente reforçar a nossa identidade cultural, Mozart. Sim, justamente. A gente escolheu essa data, inclusive, para comemorar o Dia do Saci, de propósito, não foi por acaso. Porque é para fazer um contraponto mesmo, essa invasão cultural que desmoraliza a gente. É uma coisa introduzida goela abaixo dos brasileiros que não tem nada a ver, é diferente de outras histórias trazidas por imigrantes, outras crenças, outras festas, que isso aí não veio com eles. As escolinhas de inglês começaram a festejar o Halloween aqui e a gente achou até normal, porque quando você estuda uma língua, você vai querer conhecer a cultura daquele país também, né? Se bem que o Halloween é coisa dos Estados Unidos, não é da Inglaterra, porque os celtas comemoravam o Halloween de outra forma, muito diferente. Tem um sentido místico para ele lá, né? E aqui a gente estava sentindo essa coisa e fomos ficando incomodados com isso, né? Foi o abandono assim, das nossas festas, dos nossos seres mitológicos, em função de uma coisa que não tem nada a ver com a cultura brasileira. Você vê que o Monteiro Lobato, quando ele se interessou pelo Saci, a causa foi a mesma. Em 1917, ele estava passeando pelo Jardim da Luz, que era o lugar onde a burguesia passeava em São Paulo, e era tudo cheio de mulheres de vestido longo, chapéus, homens engravatados com bengala, não sei o quê, e cheio de laguinhos e plantas, e muitas estátuas. Tinha estátua de Nibelungo, fadas, gnomos. O Monteiro Lobato falou, nossa, parece que estamos na Escandinávia. Onde é que está o Saci? Onde é que está o Curupira? Onde é que está a Iara? Ele foi para o jornal dele lá, indignado, que ele trabalhava num jornal chamado Estadinho, e escreveu para os leitores assim, olha, aí onde vocês moram tem Saci? Como é que ele é? O que ele faz? Aí choveu tanta carta para ele que, além de ele publicar as respostas ali, ele publicou um livro muito grosso, no ano seguinte, 1918, com essas respostas todas, chama Inquéritos sobre o Saci. E nós também estamos vivendo essa coisa aqui, né? A gente está aqui, estava ficando muito abandonado essa coisa, e aí a gente começou a criar uma coisa que sem fim comercial, porque outra coisa também que é uma característica, o Halloween é uma coisa comercial que movimenta dinheiro, que gastos e tudo. As nossas festas, com muita música, muita alegria, bailados, oficinas de artesanato e tudo que a gente puder fazer, né? Brincadeiras infantis, tudo de graça, feito em praça pública. E a única coisa que a gente faz num lugar fechado é um seminário sobre cultura brasileira, que todo ano faz, mas só que também é aberto ao público, sem cobrar nada. Então é uma coisa assim, a festa do Saci não é simplesmente uma festa de brincadeira, é isso também, mas é uma data de reforço da nossa identidade cultural. Muito bem. E, Mozart, o Halloween reforça o complexo de vira-lata, não é isso? Você sabe que quando a gente criou o Dia do Saci, algumas emissoras de rádio e alguns jornalistas trataram isso como gozação. Assim, porque aí eu perguntei para alguns deles assim, escuta,
Você acha normal festejar o Halloween, que não tem nada a ver com a gente, e acha que é absurdo a gente festejar o Saci aqui? É esse complexo de vira-lata. Tudo que vem de fora é bom. Tudo que é brasileiro não presta, no conceito de algumas pessoas. Mas aí a gente não aceitou essa provocação, não baixamos a cabeça e fomos para a luta. E eles acabaram, muitos desses caras que criticavam a gente, acabaram entendendo um pouco que não é uma coisa assim fútil, é uma coisa muito importante a gente defender a nossa cultura, que isso é que dá identidade a um povo. Um povo que não tem cultura, que aceita a cultura do outro como superior, vai estar um pouco predisposto a ser dominado. Então, se você acha que o gringo ali é superior a você na cultura dele, você acha que ele é superior a você também. E você aceita, então, ser dominado por ele. E a gente tem que combater isso. Exato. E Moza, vamos falar aqui como é que o Saci nasceu. Parece que ele nasceu, ele é negro, né? Não tem uma perna. Você vai contar a história porque que ele não tem a perna. É negro aqui no Brasil, mas eu queria saber, parece que a gente já conversou sobre isso outras vezes no Jornal Brasil Atual. Ele nasceu indígena, não é isso, Moza? Sim, ele era um índiozinho guarani, um curumim místico, mas era um deusinho, criança da cultura guarani, um deus menor. Os principais são Curupira, Iara e tal, né? E ele é um deusinho menor ali, só que é uma criança que tirava as pessoas perdidas na mata. E então, a origem dele foi na floresta, na Mata Atlântica, na divisa do sul do Brasil com Argentina e Paraguai. E tanto que lá ainda tem no Paraguai, numa região da Argentina, aquela região ali de Entre Rios e tudo, o Saci Iateri, que continua indígena lá. Mas aqui no Brasil, é isso que eu te falei, né? Que os colonizadores sempre souberam que um jeito eficiente de dominar um povo é você acabar com a cultura dele. Então, eles começaram a demonizar todos os deuses indígenas. Aí começaram a falar que o Saci, por exemplo, fedia enxofre como demônio, e tinha chifre, e foram fazendo de tudo para criar preconceito contra o Saci e outros deuses. Então, no caso do Saci, eles transformaram ele em negro, para poder criar mais preconceito para ele, num tempo de escravidão, criar mais preconceito contra o Saci ainda. Então, só que aí as negras cozinheiras gostaram muito, porque elas eram muito castigadas quando as escravas cozinheiras, por exemplo, se elas erravam a mão no tempero, a patroa castigava violentamente. Então, quando chegava a mulher furiosa lá, assim, você pôs muito sal na comida, não sei o quê. Foi o Saci que jogou sal aqui. Então, bom, aí não tem jeito de castigar o Saci, né? Uma rebelião na senzala. Um cara, uma rebelião na senzala era castigada violentamente. E os líderes, principalmente, poderiam ser mortos sob tortura ou, no mínimo, marcado a ferro. Então, quem começou essa rebelião na senzala? Foi o Saci. Então, foi assim, ele virou negro. Assim. Aí, depois disso, ele recebeu os elementos da cultura europeia. Os portugueses caipiras de lá, da região de Lisboa, são chamados saloios, usam um gorrinho igual ao do Saci também. E muitos seres mitológicos de Portugal têm esse gorrinho que lá é mágico. Então, além disso, o Saci tem um lado assim que a gente gosta, que é libertário, que é o seguinte: na Revolução Francesa, os republicanos também usavam um gorrinho igual ao do Saci. Então, a gente vê que o Saci une num só ser, num só elemento, os três povos que formaram o Brasil, né? O indígena, o africano e o europeu. E não tem o oriental, que também hoje é importante, mas porque os orientais chegaram já no século XX no Brasil. Mas a gente brinca também que já foi visto um Saci de olho puxadinho lá no bairro da Liberdade. Aqui. Então, e Moza, conta pra gente por que uma perna só? Aí tem várias versões. Eu conto a que eu gosto. Que o Saci, então... essa fase, quando quando transformaram o Saci em negro, ele foi pego por um senhor de escravos, um fazendeiro, escravizado também.
E à noite ele era preso, dormia preso na senzala, amarrado por grilhões de ferro num tronco no meio da senzala. Uma noite, ele cortou a própria perna, que estava presa, para fugir. Ele preferiu ser um perneta livre do que um escravo com duas pernas. Está aí outro sentido libertário dele, que ele é contra a escravização, contra a prisão e tudo isso. Entendi. Agora, Mozart, tem muitas histórias de Saci. Você já viu Saci? Olha, assim, o jeito da gente ver o Saci é sempre no lusco-fusco, aquele final de tarde. A gente vai para uma área que tem um bambuzal daqueles estilo Aquaruçu, que a gente chama, né, que tem aqueles gombos grandes, ou então no meio da mata mesmo. E ali você tem que ficar bem atento, porque ele passa de repente, ele só aparece para você se ele quiser, porque ele fica invisível também, né? Mas ele parece bem de repente, agora você tem que ficar bem atento. Toda vez que eu fui para o mato para ver um saci assim, eu fui muito bem acompanhado, então na hora H eu estava distraído, então eu só escutava assim. Aí tem o saci e tem o trick também, escutei algum trick, né? O trick é o saci que vai pulando e vai quebrando galinho no chão, então faz trick, trick, trick. Esse é o saci trick, eu já escutei muito isso. Sim. E nas suas andanças, Mozart, e você conseguiu juntar assim, muitas histórias de Saci, muitas pessoas que viram e que têm histórias pitorescas. Eu queria que você contasse um pouquinho. Ah, bom, eu vou contar uma mesmo aqui, que aconteceu comigo mesmo. Você sabe que o Saci, ele vive 77 anos, mas não morre. Quando ele completa 77 anos, ele vira orelha de pau, que é aquele cogumelo que dá em tronco de árvore, que os índios chamam de urupê, que até o título de um livro do Monteiro Lobato, Urupês. Então, aqui teve um dia que começou a aparecer, sumir coisa aqui em casa. Eu ia ler, perguntava, cadê meus óculos? Não achava os óculos. E procurava, não achava. Aí depois ia ver, a hora que eu desistia dos óculos, ia ver, ele estava bem na mente ali. Eu falei, é o danado do Saci que faz esse tipo de brincadeira. O livro que eu estava lendo sumia, ia ver, estava debaixo da cama. Como é que pode ser isso? Aí e tem uma praça em frente onde eu moro, que tem muitas árvores. E ali eu desço para conversar de vez em quando com o pessoal ali. Tem gente que leva cachorro, tem gente que vai com as crianças no carrinho ou brincar ali. Tem uma área para brincar, né, com escorregador e tudo. E aí eu comecei a ver, assim, uma mulher um dia falou assim, a minha mãe usa bengala e ela sumiu a bengala dela de repente. A gente procurou, não achou. Aí já estava pensando em comprar outra bengala quando apareceu ela ali ao lado do fogão. Como é que pode ser isso? Eu falei, é o Saci. Tem um Saci que está aparecendo lá em casa, acho que está aparecendo na sua também, não sei se é o mesmo. Porque estava Ai, olha, acontecendo isso. aparece que eu perco do óculos, eu fico às vezes um tempão aí, procuro, cadê o óculos, cadê o óculos? Eu falo, foi o Saci, né? Às vezes a gente atrasa, né? Tem uma gravação, e aí, ai meu Deus, aqui o Saci não pegou minha blusa aqui, então eu tô procurando, é tudo Saci, né? Essa é Sempre na boa, hora que a gente vai né? sair, a gente vai sair, vai precisar de alguma coisa, some. Aí, nesse caso, depois, aí vi outras pessoas também. Aí eu falei para a Célia, minha mulher, assim, ó, tem um Saci que está aprontando aqui em casa e deve ter outros por aqui, porque tem muitas casas que está acontecendo isso, de sumir coisa e aparecer depois. E ela falou, você está ficando doido, achando que isso aí é verdade, não sei o quê. Bom, aí um dia eu desci lá com um livro para ler debaixo de uma das árvores ali, que eu costumo ler embaixo dela, levo um banquinho e tal. Aí vi 7 orelhas de pau numa árvore. Pronto. Sabe, o Saci tudo é número 7. O 7 é o número dele. Eu falei, olha, que danado. Então, são 7 sacis que nasceram juntos, que completaram 77 anos, viraram orelha de pau aqui. E desse dia em diante não sumiu mais nada em casa. Então eu falei, é o Olha, Saci mesmo. foi comprovado, comprovado. Moça, eu vou aproveitar para você falar também da sua coleção, né? Que tem todas essas histórias, as pessoas que têm criança em casa, né? Que têm filhos, têm netos. Seria muito interessante que você desse essa dica, né? Dos seus livros para as pessoas também adquirirem, né? Quando tiver oportunidade, para passar isso tudo para as crianças. É muito importante, né? Para que elas saibam.
É, a gente, um problema que tem é que esses livros estão esgotados, só eles são encontrados em sebo. Quem pode ser comprado pela internet mesmo, entra na estante virtual, tem lá, procura Saci, não sei o quê. Tem duas coleções que eu escrevi, em parceria com o Oi, que é o ilustrador. Uma coleção chama Mitologia Brasílica, que explica a origem desses seres todos. Um livro é sobre o Saci, outro sobre a Iara, outro sobre o Curupira, outro sobre o Boitatá, outro sobre o Caipora, e um sobre os chamados importados e naturalizados. Porque tem uns que vieram de fora, como a Cuca, o lobisomem e a mula sem cabeça, vieram da Península Ibérica para cá. Mas a gente aceita como brasileiro, diferente do Halloween, porque esses povos que vieram de lá, os colonizadores, vieram com essa crença que trouxeram, e assim, sem ser uma coisa forçada. Então, eles foram assimilados também pela cultura popular brasileira, né? Então, todas as origens disso, desses seres, assim, tem um caos cada um. Agora, tem um outro que é feito especialmente para criança, que chama Turminha Brava. Esse é um livro sobre o Saci, são 8 volumes. Um sobre o Saci, um sobre a Iara, sobre o Curupira, sobre o Boitatá, Caipora, o Boto, a Mula Sem Cabeça e o Lobisomem. Esses são textos curtos, com ilustrações muito bonitas, mas só se encontra em sebo atualmente também. Entendi. Agora, só para a gente falar também de como será essa comemoração. Vai ter esse sarau nessa sexta-feira. Como você falou, sempre tinha uma festa linda em São Luís do Paraitinga, e por conta da pandemia não será possível, né? Como você falou. Então, as comemorações são assim, pela internet, como esse sarau, Mozart? Isso, vai ter esse sarau na sexta-noite, hoje à noite, né? Que é promovido por um grupo de capoeira aqui, de Pinheiros, em São Paulo. E esse grupo vai passar também, no dia seguinte, o filme Somos Todos Sacis, que foi feito em colaboração com a gente. E tem, no sábado também, vamos ter um debate pelo Zoom sobre cultura popular, com o professor Ikeda, que é um grande conhecedor de cultura brasileira, da cultura brasileira, apesar do nome japonês, dele ser de origem japonesa mesmo, mas ele é um dos caras mais craques que eu conheço, que eu já vi no conhecimento da cultura brasileira. E toca pandeiro, toca tudo também. Ele não é só teórico, não, ele é praticante mesmo, né? Eu já vi umas aulas do professor Ikeda num ponto de cultura da Associação Pilar do Sul, que eu fiquei fascinado. E ele vai fazer um debate sobre cultura popular, que eu vou participar também como provocador ali, pelo Zoom, às 11 da manhã, no sábado. Agora, à noite, legal, hoje, nesse centro de capoeira aqui, de Pinheiros, que vai ter esse debate, assim, uma conversa longa também, talvez de 1 hora de duração, a partir das 8 da noite. Muito bem. E como é que as pessoas podem saber mais informações, tanto desse sarau, quanto esses debates todos? Onde está concentrado na internet para as pessoas acessarem, para ter mais informações, Mozart? A Sosaci tem um blog e tem também o Facebook. Facebook é só Facebook, Sosaci, escreve S-O-S-A-C-I, né? É um S só do Saci, não apesar da gente pronunciar Sosaci, é um S só. E ali tem as informações todas. E tem também, eu não sei como entrar, mas esse pessoal do grupo de capoeira aí também, se eu procurar os capoeiras, eles têm também informações lá sobre isso. Exato. E vai ter, assim, o ID da reunião, né, pelo Zoom, e certamente a pessoa também pode mandar mensagem, não é isso? Pro Só Saci, no Facebook, pode mandar e vocês podem dar umas orientadas também, né? Vai ser aberto para perguntas, assim, isso tudo. Eu não sei como funciona disso, porque eu não conheço tecnologia nenhuma. Mas nos 2 eventos vão ser abertos para perguntas de quem estiver assistindo.
qualquer pergunta, intervenções, né? Não é só pergunta, se alguém quiser contestar, a gente também pode, né? Mas tem, Tá. assim, a participação. Aliás, é muito importante isso, a participação dos ouvintes. Maravilha. Então é bem importante que você que queira participar, né, desse sarau, que queira saber mais sobre o Mozart e também todas as histórias aí de Saci, entrem lá no Facebook da Só Saci e tenham todas as informações, né? Olha, Mozart, eu te agradeço aqui a participação, estou morrendo de saudade de você, né, das suas crônicas deliciosas que nós tínhamos na Rádio Brasil Atual. Eu sei que você está também na Rádio Brasil de Fato. De qualquer forma, somos todos parceiros, viu? Mozart, um super beijo para você, muito obrigada. Outro para você, Marilu, eu agradeço muito, é sempre um prazer conversar com você. Tenho muita saudade aí da minha presença aí na rádio, dos bate-papos, que é muito além do programa do rádio e da TV, né, que temos uma afinidade muito grande de pensamentos, de sonhos, de ideias, e a gente haverá de um dia voltar a ter esse tipo de coisa. Vamos torcer sim, moça. É sempre um prazer conversar com você, uma mente tão brilhante. Um beijo para ti. Outro para você também, Marilu. Escuta, agora A uma gente coisa que falou não tem aqui. nada a ver. Eu vou tentar achar o negócio aí do grupo Capoeira, de como entrar, e mando, se quiser pôr aí No nos intervalos da YouTube. conversa. A gente coloca no Eu YouTube, vou, sim. Me manda que eu coloco no YouTube, tá bom? eu vou tentar achar isso aqui, que eu sou grosso nisso, eu sou ruim de serviço Não mesmo. esquenta, não esquenta. Um beijo, Mozart. Outro para você, Marilu. Um A gente abração. falou aqui com o Mozart Benedito, geógrafo, jornalista, sociólogo, ele que é fundador, sócio, né? Sócio fundador da Saci, Sociedade dos Observadores de Saci, com sede em São Luís do Paraitinga. Esta é a Rádio Brasil Atual.